Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Chegaram a outra banda do mar, ao território dos Gerazenos. Ao sair Jesus da barca, foi logo ter com ele, saindo dos sepulcros, um homem possesso de um espírito imundo. Tinha o seu domicílio nos sepulcros, e nem com cadeias o podia alguém ter preso. Tendo sido atado por muitas vezes com grilhões e com cadeias, tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões, e ninguém o podia domar. E sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, porém, a Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e clamou em alta voz: Que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito imundo, sai deste homem. Depois perguntou-lhe: Que nome é o teu? Ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava-lhe instantemente que o não expulsasse daquele país. Andava ali pastando ao redor do monte uma grande vara de porcos. Os espíritos imundos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para nos metermos neles. Jesus deu-lhes esta permissão. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a vara, que era de cerca de 2000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que andavam apacentando fugiram e foram espalhar a notícia pela cidade e pelos campos. E o povo foi ver o que tinha sucedido. Foram ter com Jesus e viram que o que tinha sido vexado do demônio sentado, vestido e são do juízo, ele que tinha estado possesso de uma legião inteira, e tiveram medo. Os que tinham visto contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então começaram a rogar Jesus que se retirasse do território deles. Quando Jesus subiu para a barca, começou o que fora vexado do demônio e pedir-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Mas Jesus não o permitiu. Antes lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve piedade de ti. Ele retirou-se e começou a publicar pela Decápole quão grandes coisas lhe tinha feito Jesus, e todos se admiravam. Palavra da salvação. Comentário Marcos 5, de 1 a 20. São Beda. Gerasa é uma cidade famosa da Arábia, do outro lado do Jordão, junto ao monte Galaade, que foi ocupada pela tribo de Manassés e que não fica longe do lago de Tiberíades, no qual os porcos se lançaram. E que grande impiedade a dos judeus ao dizerem que ele, com quem os próprios demônios confessam não ter nada em comum, expelia os demônios em virtude do príncipe dos demônios. É, com efeito, um grande tormento para um demônio cessar de ferir um homem, e quanto mais firmemente ele o possui, com maior relutância ele o deixa ir. E uma vez confessado publicamente o tormento que o possuído suportava, mostra-se mais digno de gratidão o poder daquele que cura. Mas também os sacerdotes do nosso tempo, que pela graça do exorcismo têm o poder de lançar fora os demônios, costumam dizer que aqueles que sofrem não podem ser curados de outro modo senão confessando e expondo publicamente tudo que podem saber que sofreram, acordados ou dormindo, da parte dos espíritos imundos, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato ou por qualquer outro sentido do corpo ou da alma. Segue-se. E suplicava-lhe instantemente que o não expulsasse daquele país. E permitiu-o pela seguinte razão: para que, pela morte dos porcos, se oferecesse aos homens a oportunidade de salvação. Ou
conscientes da própria fragilidade, julgavam-se indignos da presença do Senhor. Segue-se: quando Jesus subiu para a barca, começou o que fora vexado do demônio a pedir-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Em sentido místico, Gerasa ou Gergesa, como alguns leem, se interpreta como aquela que expulsa o colono ou como o estrangeiro que se aproxima, pois o povo gentil repeliu do coração o inimigo e o que estava longe foi aproximado. Efésios 2:13. Aquele que morava nos sepulcros, pois se deleitava nas obras mortas, isto é, nos pecados, estava sempre de dia e de noite fora de si, pois nos tempos prósperos e adversos não descansava da escravidão, dos espíritos malignos, mas pela imundície das obras, como que jazia nos sepulcros, pela alvitez da soberba, errava sobre os montes, pelas palavras da mais dura infidelidade, como que com pedras se cortava em pedaços. Diz: meu nome é Legião, pois o povo dos gentios estava entregue a diversos cultos de idolatria. Quando, saindo do homem, entram os espíritos imundos nos porcos, os quais precipitam no mar, dá-se a entender que, uma vez libertado o povo gentil da condenação dos demônios, aqueles que não quiseram crer em Cristo praticam ritos sacrílegos em locais afastados. Quanto ao fato de o Senhor não receber o homem que queria estar com ele, significa que cada um deve compreender que, após a remissão dos pecados, deve aplicar-se à boa consciência e servir o Evangelho pela salvação dos outros, para depois repousar com Cristo.